Conta um Conto apresenta, de Robert E. Howard, A Cidade Negra. Narração Marcelo Fávaro. Após chegarem à margem leste do rio Estágios, Cal e seu exército descobrem que o verdadeiro Fenar havia sido morto na Valúcia, enquanto Lalahá dormia profundamente no mesmo país onde o Farsuniano foi morto. A dupla a qual seguiam era, na verdade, o feiticeiro Tustadum. Este invoca uma horda demoníaca no intuito de exterminar o exército trazido pelo Atlante, enquanto cruza espadas com Cal num duelo acirrado. Com a ajuda de Kelkor, o rei Cal derrota Tustadum, e a morte do necromante destrói as rodas infernais por ele invocadas. Satisfeito, Cal nomeia Kelkor primeiro comandante dos Matadores Vermelhos. No caminho de volta à Cidade das Maravilhas, o imperador Atlante da Valúcia resolve descansar, justamente na cidade de Camula. Os olhos frios de Cal, rei da Valúcia, se nublaram de perplexidade ao pousarem no homem que tão abruptamente se dirigira à presença real e que agora se encontrava diante do rei, trêmulo de ira. Cal suspirou. Ele conhecia os bárbaros que o seguiam. Afinal, não era ele próprio um Atlante de nascença? Brule, o lanceiro, irrompendo rudemente na câmara do rei, havia arrancado de sua armadura quaisquer emblemas que lhe foram dados pela Valúcia, e agora estava despido de qualquer sinal que o mostrasse como aliado do Império. E Cal sabia o significado desse gesto. "Cal!" vociferou o Picto, pálido de fúria. "Quero justiça!" Cal suspirou novamente. Havia ocasiões em que paz e tranquilidade eram coisas a serem desejadas, e em Camula ele achou que as tivesse encontrado. Camula, a sonhadora, mesmo enquanto ele esperava o furioso Picto continuar suas injúrias, os pensamentos de Cal vagavam de volta aos dias lânguidos e preguiçosos que haviam passado desde sua chegada a esta cidade montanhosa, cujos palácios de mármore e lápis lazuli foram construídos, camada sobre camada, ao redor da colina em forma de cúpula que formava o centro da cidade. "Meu povo tem sido aliado do Império por 1000 anos!" O Picto fez um gesto rápido e furioso com o punho fechado. "Agora, um de meus guerreiros pode ser arrebatado debaixo do meu nariz, no próprio palácio do rei?" Cal se impertigou sobressaltado. "Que loucura é essa? Que guerreiro? Quem o capturou?" "Você precisa descobrir", rosnou o Picto. "Num momento ele estava lá, recostado contra uma coluna de mármore, e no seguinte, zás, havia desaparecido, deixando apenas um repugnante mau cheiro e um grito assustador como rastros." "Talvez um marido ciumento", ponderou Cal. Brule interrompeu rudemente. "Grogar nunca olhou para mulher alguma, nem mesmo as de sua própria raça. Estes camulianos odeiam a nós, Pictos. Eu vejo isto no olhar deles." Cal sorriu. "Você está sonhando, Brule. Este povo é muito indolente
e amante do prazer para odiar a alguém. Eles amam, cantam, compõem poemas. Suponho que você pensa que Grogar foi arrebatado pelo poeta Talígaro, a cantora Zareta ou o príncipe Mandara. Eu não me importo, rosnou Brully. Mas isto eu lhe digo, Col. Grogar derramou seu sangue feito água pelo Império. E ele é o meu melhor chefe dos arqueiros montados. Vou achá-lo, vivo ou morto, mesmo que eu tenha que rasgar Camula pedra por pedra. Por Valka, darei esta cidade de alimento para as chamas e apagarei as chamas com sangue. Col se ergueu de sua cadeira. Leve-me até o local onde viu Grogar pela última vez, ele disse, e Brully cessou suas injúrias, e mal-humorado mostrou o caminho. Saíram da câmara através de uma porta interna e desceram um corredor sinuoso lado a lado, tão diferentes no aspecto quanto dois homens poderiam ser, embora iguais na flexibilidade do movimento, na rapidez do olhar e na intangível selvageria que indicava o bárbaro. Col era alto, de ombros largos e peito profundo, volumoso, porém inflexível. Seu rosto era marrom devido ao sol e ao vento. Seu negro cabelo de corte reto era como a juba de um leão. Seus olhos cinzas, frios como uma espada lampejando através das braças de gelo. Brully era o típico de sua raça, de estatura média, constituído com a economia selvagem de uma pantera e com a pele bem mais escura que a do rei. Estávamos no salão de joias, grunhiu Picto. Grogar, Manaro e eu. Grogar estava recostado contra uma coluna que havia dentro da parede, quando deslocou todo o peso contra a parede e desapareceu diante de nossos olhos. Eu vi um painel virou para dentro e ele sumiu. E tivemos apenas um vislumbre de negra loucura lá dentro. E uma cena repugnante fluiu momentaneamente para fora. Mas Manaro, que estava ao lado de Grogar, sacou a espada naquele momento e enfiou a boa lâmina na abertura, de modo que o painel não se fechou completamente. Nós nos arremetemos contra ele, mas não cedeu, e eu corri atrás de você, deixando Manaro segurar a espada dele na fenda. E por que você arrancou seus emblemas valusianos? Perguntou Col. Eu estava furioso, resmungou o lanceiro mal-humorado, e evitando os olhos de Col. O rei acenou com a cabeça sem responder. Era a atitude natural e irracional de um selvagem enfurecido, para o qual não aparece nenhum inimigo natural para ser cortado e dilacerado. Adentraram o salão das joias, cuja parede mais afastada ficava dentro da pedra natural da colina, onde Camula foi construída. Manaro jurou ter ouvido um sussurro, como de uma música, grunhiu Brully. Lá está ele, inclinado e com o ouvido na rachadura. Olá, Manaro. Col franziu a sobrancelha, ao ver que o valusiano alto não mudou de posição nem deu atenção ao chamado. Estava realmente inclinado contra o painel, uma das mãos agarrando a espada que segurava a entrada secreta, e um dos ouvidos grudado na estreita fenda. Col percebia a escuridão quase imaterial daquela fina faixa de negrume. Parecia-lhe que, além daquela abertura desconhecida, a escuridão se escondia como uma coisa viva e sensível. Ele caminhou impaciente para diante e deu uma pesada palmada no ombro do soldado. E Manaro estremeceu e se afastou da parede, indo cair duro aos pés de Col, com os olhos vitrificados de horror, mirando inexpressivos para o alto. Valka! Praguejou Brully.
Ele foi apunhalado. Eu fui um tolo em deixá-lo sozinho aqui. O rei sacudiu a cabeça leonina. Não há sangue nele. Olhe para o seu rosto. Brully olhou e praguejou. As feições do valuziano morto estavam paralisadas numa máscara de horror, e a impressão era claramente a de um ouvinte. Cole se aproximou cautelosamente da fenda na parede, e logo chamou Brully com um aceno. De algum lugar além daquele portal misterioso, saía um tênue e lastimoso som, semelhante ao de uma fantasmagórica música de flauta. Era tão fraco que mal se ouvia, mas trazia em sua música todo o ódio e veneno de 1000 demônios. Cole encolheu os gigantescos ombros. A música demoníaca fez sua pele formigar. Até o inexorável Brully ficou pálido de nojo quando o som da flauta diabólica se infiltrou pela abertura. Parece o tipo de música com cujo som dançam os mortos nos pisos escalates do inferno, disse com um estremecimento incontido. Cole encolheu os ombros e empurrou a parede de mármore, cor de pêssego, que não se moveu. Apoiou o ombro contra a parede e empurrou. Poderosos feixes de músculo se avolumavam em seu pescoço e lhe percorreram as costas e o peito como sinuosas serpentes, sob as roupagens de brocado. Era como tentar empurrar um acantilado de granito puro. Brully adicionou à própria força suas tentativas, mas isso tampouco serviu. Agora, aborrecido, Cole tirou as roupas luxuosas, despindo um torso poderoso que brilhou como bronze azeitado sob a luz do sol. Segurou o cabo da espada de Manaro e tentou usá-la como alavanca, mas também não conseguiu nada. Então começou a tatear com as mãos ao longo da parede, junto à coluna, em busca da mola oculta na qual Grogar havia, sem dúvida, tropeçado. E de repente, ouviu um clique metálico, abafado pela parede de pedra, e o painel se afastou para um lado ao se deslizar suavemente e girar sobre um dispositivo de rodas. Um abismo negro se abriu diante deles, como a boca de um poço que conduz ao inferno dos mitos mais obscuros. Do interior daquela boca negra saiu uma baforada de ar enjoativo e úmido, carregado com um indescritível odor fétido, e a horrível flauta pareceu soar então com mais força, mais próxima e misteriosa. Seu som espectral arrancou um calafrio glacial das costas de Cole. Brully colocou um vaso de bronze na abertura para que a porta secreta não se fechasse. "O que faremos, Cole?" perguntou. "Quer que eu vá buscar mais homens?" O rei negou com um gesto da cabeça, fazendo com a cabeleira negra balançar de um lado para o outro. "Não podemos fazer isso, Brully. Enquanto perdermos tempo aqui, Grogar pode estar enfrentando... só Valka sabe o quê." Brully sorriu com uma careta felina e os dentes brancos flamejaram em seu rosto bronzeado. "Bem, de qualquer forma, para que precisamos dos demais, não é? Basta você e eu, ó rei, juntos com as espadas na mão." Cole assentiu com um gesto, e seus olhos furiosos tentaram penetrar as trevas. Avançou um passo em direção àquela escuridão desconhecida. "Vamos!" Brully só se atrasou o tempo necessário para pegar uma tocha resinosa do Arwen que a sustentava na parede. Acendeu-a com os carvões de um turíbulo de prata e logo se lançou à boca escura da porta, atrás dos calcanhares de Cole. Estavam sobre a estreita plataforma de pedra sólida. Abaixo, um abismo negro parecia cair e cair, como se descesse às mais profundas entranhas da terra. Degraus de pedra desciam em espiral para a garganta daquele poço negro. Das profundezas desconhecidas, chegava até eles um ar frio e enjoativo. Levando em suas asas invisíveis
aquela misteriosa melodia. O rei e o guerreiro iniciaram a descida dos degraus de pedra em espiral, movendo-se em silencioso cuidado. A escada era velha, aliás, muito velha. Os pés de muitas gerações haviam desgastado a pedra durante séculos. Um lodo pálido se agarrava à pedra úmida e escorregadia dos degraus sob os seus pés. Continuaram sua descida para a escuridão, passo a passo, com a tocha lançando faíscas de luz alaranjada, que jogavam uma luz oscilante e enganosa diante deles. As sombras se sacudiam e brincavam contra a parede de pedra tosca e úmida. De vez em quando, rudemente entalhados na parede, apareciam petróglifos monstruosos, vagamente blasfemos, misteriosamente estranhos, que lhes causavam arrepios nas costas. Era como se as mãos que os tivessem acinzelado fossem tão alienígenas e inumanas quanto suas mentes, em cujas profundezas corrompidas se conceberam aqueles símbolos monstruosos. O rei ficou tenso. Seus olhos emitiam frias labaredas cinzas, ao mesmo tempo em que tentavam penetrar as profundezas escuras lá de baixo. Escute, o que foi isso? O ulular fantasmagórico havia se elevado num crescendo de frenesi demoníaco, como um som rangente e agudo, que parecia querer rasgar os nervos, como os de dedos dotados de garras de um arpista poderiam rasgar e quebrar as cordas de seu instrumento. No mais alto deste som agudo, perceberam um grito fantasmagórico que lhes gelou o sangue. "Orvalka!" balbuciou Brully. Embora sua exclamação fosse quase mais uma oração, tinha os olhos acesos e brancos sob a luz da tocha. O grito morreu, transformado num gorgolejo, como se houvesse sido estrangulado por uma mão implacável. A ele seguiu-se um silêncio mortal, enquanto os ecos reverberavam por todo o poço e produziam uma torrente de ecos que o devorou todo. O ruído daquele grito fez o sangue gelar em suas veias. Era o último grito, cheio de desespero, de uma alma arrastada à margem definitiva do terror e da loucura. Cole jamais havia imaginado que, de lábios humanos, pudesse surgir tal nota de angústia e pânico impotente. Ele apertou as mandíbulas e sua poderosa mão agarrou o cabo da espada, com uma fúria que lhe embranqueceu os nós dos dedos. "Vamos!" gruiu ele, e continuou a descida pelos degraus cobertos de lodo escorregadio. Finalmente, a escada espiralada terminou num chão uniforme de pedra umedecida, sumida numa negrura gelada. O oscilante brilho alaranjado da tocha revelou uma fileira dupla de colunas toscamente entalhadas, que se estendiam pela caverna escura, como a poderosa sala de um templo obscuro de deuses antigos. Com as espadas em punho, os dois homens desceram rapidamente em direção a esta nave de colunas, tão vastas e poderosas quanto as árvores mais eretas, mais titânicas. Rostos monstruosos os contemplavam, profundamente talhados nas escuras pedras eretas. Não eram rostos humanos, observou Cole com um ar carrancudo, mas não se deteve por isso. No final, a nave de colunas se abria para um enorme anel de pedras eretas. No centro havia um altar de cristal negro, um cubo gigantesco de obsidiana resplandecente, e de cada lado, várias gêmeas azuladas piscavam em largas urnas de latão, ardendo na escuridão, como os olhos acesos de uma besta gigantesca e inimaginável. Brully agarrou o braço nu de Cole, fazendo um esforço para reprimir uma exclamação. Escondido sobre os degraus que conduziam ao altar, nu como um bebê, havia um homem sentado que tocava a flauta. A cacofonia ululante e demoníaca de sua melodia enlouquecedora se elevava.
insuportavelmente forte, batendo o cérebro como martelos amortecidos que golpeiam, implacáveis, a própria cidadela da razão. Cole emitiu um grunhido lá do fundo da garganta e viu claramente revelado o rosto do homem. O flautista lançou a cabeça para trás, extasiado, ao mesmo tempo em que aumentava o som de sua canção demoníaca. Era o poeta Talígaro. Talígaro, o poeta mimado, sedoso e lânguido, cujas rimas melindrosas traziam frenesi a toda a metrópole de sonhos. Talígaro, o tímido e afetado poeta, agora encolhido como um animal, nu e coberto de suor, tocava a flauta como um bacante enlouquecido, prostrado servilmente diante de um altar pagão. E então apareceram os outros fiéis, que se deslizaram em grupos de 2 e 3, saindo de entre as colunas. Estavam envoltos em capa de veludo negro, com as cabeças encapuzadas, mas quando a melodia enlouquecedora se elevou num atropelado frenesi, tiraram as capas e começaram a se prostrar diante do reluzente cubo de cristal da cor do ébano. Lá estavam os nobres e senhores de Camula, homens e mulheres com as quais participara de festa, com os quais havia conversado durante sua prolongada e indolente estadia nesta cidade erguida ao redor de uma colina. Lá estava o gordo Ergon, barão da costa setentrional, movendo-se como um sapo nu, fazendo balançar obscenamente sua pança gorda. E lá estava também Nargol, o filho de uma casa antiga e honrosa, completamente nu à luz das chamas gêmeas de Safira. Nargol, que era sempre tão rígido e aristocrático, foi então que ele viu o que estava sobre o altar negro. Era Grogar, que jazia esparramado, preso por argolas de ferro nos tornozelos e pulsos. Seu corpo nu brilhava de umidade, devido a centenas de diminutos cortes que salpicavam sua figura de bronze com o cálido líquido gotejante do sangue. Tinha o rosto voltado para Cole, e quando o rei contemplou aqueles olhos de mirada fria e vazia, aquela mandíbula caída que deixava a boca aberta, percebeu pela contração dos lábios de onde havia surgido aquele grito horrível e agonizante, cheio de desespero, que tinham ouvido enquanto desciam pela escada de pedra, depois de ter tido que suportar tormentos inacreditáveis. E aquela coisa nua e salpicada de sangue se atropelava estupidamente e se deslizava lentamente sobre o altar negro, uma ausência da cobra condenada que se deslizava sobre os solos de vermelho vivo do próprio inferno. 2 olhos flamejaram. Cole ficou rígido e um suor frio brotou em pequenas gotas sobre o seu torso nu. Do alto do altar brilharam 2 esferas gêmeas, dotadas de uma pálida chama verde, e se moveram. A aguda e rangente melodia de flauta se elevou ainda mais, como se tentasse atrair algo. Os dançarinos se entregaram a uma série de movimentos selvagens, com os braços erguidos e as cabeças jogadas para trás. Aquele rito horripilante estava a ponto de alcançar seu apogeu. Lentamente, com uma ondulação que se torcia e enroscava sobre si mesma, o gigantesco verme desceu, deslizando-se pela pedra tosca da mais alta das colunas. Ninguém sabia de que greta desconhecida conseguira sair, mas a música e o movimento dos dançarinos o haviam feito sair de sua moradia tenebrosa. A brilhante lesma negra, de 30 metros de comprimento, era como um rio deslizante de lodo gelado. 2 olhos em forma de discos brilhavam suavemente acima da mandíbula aberta, da qual babava um líquido estragado e repugnante. Aquela coisa deslizante se dirigia lentamente ao altar,
Estremecido até o fundo de sua alma, Cole se perguntou quantas milhares de vezes, nas longas eras do passado, aquele pesadelo putrefato havia se arrastado para fora do seu esconderijo, com a intenção de alimentar-se. Os antigos símbolos gravados nas paredes de rocha do abismo não eram tão estranhos para o rei, pois mesmo na distante e selvagem Atlântida, ele tinha ouvido pronunciar, em voz baixa, aquele nome terrível: Zogtu. Zogtu, o que se desliza na noite, o espantoso, o repugnante e imortal deus verme, cujo culto havia sido exterminado há muitos séculos e que agora aparecia vivo nos negros abismos existentes sob Camula. O maligno verme, como um rio fétido de azeite negro, pairou sobre o altar, contemplando com olhos semicerrados o Picto nu. Apesar de sua loucura, Grogar viu e soube qual seria o horror definitivo, destinado a se tornar seu fim. Lançou um grito terrível, capaz de amedrontar a alma, e que deve ter-lhe rasgado o pescoço. Cole então se lançou como um tigre enfurecido. O selvagem vermelho que havia nele despertou em seu peito. Uma fúria incontida se apossou dele como uma maldição rubra. Nublou sua visão já turva e fez chegar aos seus lábios um grunhido de ira bestial. Saltou como uma pantera e se plantou em meio aos dançarinos servis, prostrados ao seu redor, com a poderosa espada desembainhada. Os fiéis se lançaram sobre ele, mas seu aço relampejou à direita e à esquerda, e os homens caíram para trás, agarrando os cotos dos quais brotava sangue, onde antes havia mãos. Saltou até o pé do altar, onde Talígaro, com os olhos de louco, o mirou inexpressivamente. O aço frio cruzou o ar como um relâmpago, e sua labareda glacial afundou no pútrido coração do poeta. A flauta demoníaca caiu daqueles dedos que a seguravam debilmente, sem energia. Logo, montou sobre o altar, ficando entre o impotente Picto e a cabeça oscilante do verme horrendo. Aqueles olhos reluzentes e inumanos lhe miravam com uma labareda de um jade fosforescente de intensidade brilhante. Cole devolveu o olhar, atravessando a penumbra que os envolviam, olhando para as profundezas, para a própria alma de Zogtu. E lá, bem no fundo dos olhos do verme monstruoso, Cole viu algo que despertou um temor primitivo e petrificante em sua alma. Um terror que jamais experimentara por qualquer outro homem mortal. Sua carne ficou paralisada, como se estivesse subitamente à mercê do forte sopro de um poderoso vento gelado, surgido das profundezas de um pesadelo do abismo negro, o abismo dos infernos cósmicos, situado além do tempo e além do espaço, porque lá dentro, nos olhos ardentes do verme monstruoso, brilhava uma espantosa inteligência, fria, solitária e torturada além de todo o tormento que se pudesse imaginar. Uma bilis azeda se elevou, repugnante na garganta de Cole, pois naquela repugnante longitude de baba gelatinosa se escondia uma mente pensante, consciente e horrivelmente sensível. Encerrar um cérebro vivo na prisão fétida desta coisa fantasmagórica constituía uma ideia que ultrapassava os efeitos de 10.000 infernos. A este castigo eterno e imortal, os deuses haviam condenado um dos seus, que devia ter cometido algum crime imemoriável, cuja maldade ultrapassava toda a imaginação humana.
Cole golpeou como um homem enlouquecido. O aço brilhante assobiou e afundou na massa gelatinosa, que não lhe ofereceu resistência alguma. Um enorme pedaço da substância fétida se desprendeu e caiu ao chão de pedra com um ruído surdo. Mas Zogtu não pareceu sentir nada. Sua palpitante carne ameboide não ofereceu a menor resistência ao aço de Cole. Os golpes, dados um atrás do outro como um pilão, atravessavam o verme demoníaco sem lhe causar dano algum. A petrificada tristeza que se escondia para sempre naqueles olhos terríveis e inteligentes não desapareceu em nenhum pestanejar de dor. O reluzente corpo babante continuou deslizando sobre o altar, e as mandíbulas babantes e sem presas se abriram em busca da carne de Cole. Passo a passo, o rei se viu obrigado a recuar, até que seus ombros nus encostaram na superfície quente da alta urna de latão, onde bailavam umas chamas azuladas. Mais um momento, e o verme estaria sobre ele. Cole sabia que não podia rechaçar aquela coisa deslizante que avançava implacável. Tampouco Brule poderia ajudá-lo, pois em algum lugar às suas costas percebeu o ruído da luta do guerreiro Picto, que detinha a horda de fiéis enlouquecidos. Sua mente buscou desesperadamente uma saída. Zogtu continuou fluindo até ele, como um rio lodoso de azeite negro, e então um brilho de inspiração surgiu nos olhos de Cole. Voltou-se para um lado, no momento em que o verme demoníaco se lançava para frente como uma cobra. Agarrou com as duas mãos a urna de latão e a sacudiu, soltando-a do pedestal e inclinando-a sobre aquela coisa negra e rastejante. A urna caiu em cheio sobre o lombo de Zogtu. O azeite se derramou da pesada urna, ensopando os ondulantes anéis negros da besta, e um instante depois, o fogo seguiu o rastro brilhante do azeite derramado, e Zogtu se incendiou, como uma gigantesca tocha viva. Uma labareda azul envolveu toda a longitude retorcida de seu corpo, de um extremo a outro, com flamas que chamuscavam e abrasavam como 1000 ferros de tortura ao vermelho vivo. E agora sim, agora uma dor enlouquecida aparecia nos olhos reluzentes do verme. Durante todos os éons de pesadelo de sua existência eterna, Zogtu talvez nunca houvesse experimentado a fúria de uma dor, exceto pelo tormento interno de sua alma, encerrada na repugnante prisão de um corpo imaginavelmente asqueroso. Agora, uma aguda dor vermelha flamejava em seus olhos grandes, e as mandíbulas, sem presas nem língua, se abriram num grito silencioso. O azeite havia encharcado profundamente a carne esponjosa e gelatinosa. Em poucos instantes, o enorme verme não era mais que uma massa de fluido ardente, que inundava o estrado, formando uma enorme poça pútrida de lodo ardente. Cole saltou como uma mola até onde estava Brule, ofegante, rodeado pela pilha de corpos ensanguentados daqueles fiéis mortos. "Não resta nenhuma esperança para Grogar", gemeu Brule. "Aquele cão do Nargol me lançou uma adaga. Me agachei para evitá-la, e a lâmina afundou na garganta de Grogar." "Que Valka acolha o espírito do pobre coitado", disse Cole carrancudo. "Mas é melhor assim. Se estivesse vivo, não seria mais do que um doido varrido. Em troca, uma morte limpa, causada por uma lâmina de aço." "Sim, é a morte de um guerreiro." Cole apontou para a escada distante.
Vamos sair desse maldito poço, antes que fiquemos assados. Enquanto subiam a escadaria espiralada, a mente de Cole continuava se vendo perseguida por aquela coisa que ele tinha visto nos olhos moribundos de Xógito, apenas um instante antes do monstro se desintegrar numa confusa e estranha mistura do lodo ardente. Perguntou a si mesmo se, por acaso, aquela inteligência torturada e triste que havia existido durante eras incontáveis por trás daqueles olhos brilhantes, dentro do seu pútrido corpo de verme, lhe havia dirigido um último e imperturbável olhar de patética gratidão por ter sido solto, finalmente salvo de sua prisão repugnante, permitindo entrar assim na noite eterna da morte. Talvez, acima deles, através da porta que ainda permanecia parcialmente aberta, entrava o ar fresco e límpido do mundo superior e a luz brilhante do sol que iluminava um mundo onde, certamente, jamais poderiam existir os horrores que haviam presenciado lá embaixo. Fim do conto. Tradução Fernando Nesser de Aragão. E assim temos mais uma história do universo de Robert E. Howard, criador do Conan. Este Rei Cole, ele teria vivido, de acordo com a cronologia da obra do Howard, alguns milhares de anos antes de Conan, e outra era, aliás, E embora o ritmo, o estilo seja muito parecido das lutas, espada e feitiçaria, o gênero, existem diferenças no temperamento entre o Rei Cole e o próprio Conan. Eles são bem diferentes psicologicamente. No entanto, quando a coisa aperta, é espada na mão e cabeça no chão. Gostaram da história? Espero que tenham gostado. Para vocês que gostam de história de terror e horror, tem um novo canal aqui que eu estou fazendo, chamado Cartas da Meia-Noite. Tem aí o link no primeiro comentário, vou deixar para vocês. Entra lá, se inscreve, é importante para mim. Se eu conseguir bombar esse canal de terror, cada vez mais terão histórias incríveis para vocês, ok? Até a próxima.